Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma alegria poder compartilhar uma mensagem com vocês hoje, uma mensagem que tem me tocado profundamente e que eu creio que vai abençoar a vida de cada um. Eu quero trazer a mensagem com o tema Como vencer na vida, tendo a maior das chaves no nosso próprio coração. Vivemos num tempo que a gente é constantemente bombardeado por informações, por desafios, por preocupações, e no meio de tudo isso, essa busca por uma vida plena e vitoriosa às vezes parece um labirinto. Não é verdade, meus irmãos? E a gente corre atrás de tanta coisa externa, bens, reconhecimento, posições, mas a verdade que eu quero compartilhar com vocês hoje é que a chave para essa vitória não está fora, de maneira nenhuma. Ela está num lugar muito mais íntimo e poderoso, aonde então a gente encontra a fonte para uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Nós temos muita sabedoria nos provérbios de Salomão, sabedoria milenar. Ele foi um homem mais sábio do seu tempo e nos oferece uma bússola inestimável para essa jornada, um versículo curto, mas de uma profundidade enorme. A gente é confrontado com uma instrução vital, uma ordem divina que ecoa através dos séculos e que é o nosso texto base para hoje. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Para a gente entender a profundidade dessa afirmação, irmãos, é crucial que a gente compreenda o verdadeiro significado dessas palavras no contexto bíblico do pensamento de Salomão e do povo de Deus. O coração, no hebraico, coração elef, não se refere só ao órgão físico que bate no nosso peito ou aos sentimentos românticos, não, meus amados. Ele é a totalidade do nosso ser interior, a mente, onde se formam os nossos pensamentos, a vontade, onde a gente toma as decisões, o intelecto, onde a gente adquire conhecimento e discernimento, e as emoções que nos movem. Ele é o centro da nossa personalidade, a usina de onde emanam todas as nossas motivações e as nossas palavras e as nossas ações. É quem nós realmente somos. Guardar, por sua vez, é uma palavra hebraica chamada natsar. Vai muito além de simplesmente proteger algo valioso num cofre. Significa vigiar com diligência, cercar, observar cuidadosamente, preservar com muito zelo. Pensem numa sentinela que guarda uma fortaleza. Ele está alerta, impedindo que algo prejudicial entre ou saia. Assim, irmãos, é que a gente deve ser com o nosso coração. As fontes da vida é uma expressão Totsá Ot Sha'in. É linda demais. Ela aponta para as origens, os resultados e os rumos de toda a nossa existência. Tudo que a gente é, tudo que a gente faz, tudo que a gente alcança ou deixa de alcançar, a nossa conduta, as nossas palavras, os nossos relacionamentos, o nosso caráter, o nosso próprio destino. Tudo, irmãos, emana do que está no nosso coração. Se o coração está contaminado, as fontes serão turvas, amargas, mas se ele está guardado, zelado, as fontes serão puras e vão nos levar à vida plena e abundante que Deus planejou. É no controle e na guarda desse coração, e especialmente dos nossos pensamentos, que reside a nossa verdadeira vitória e a direção que a nossa vida vai tomar.
Então, meus irmãos, nós precisamos ter um esforço consciente da mente e a confiança em Deus. Então, o que significa na prática guardar o coração com o entendimento de Salomão? Significa que a gente precisa exercer um esforço consciente e contínuo, uma vigilância diária sobre aquilo que a gente permite habitar na nossa mente e, consequentemente, que define o nosso caráter. Irmãos, os nossos pensamentos são como sementes. Se a gente plantar ervas daninhas, a gente vai colher frutos amargos, decepções, tristezas. Mas se a gente cultivar sementes boas, puras e santas, a colheita vai ser de vida abundante, de paz e das fontes que realmente nos edificam e nos levam à vitória. Pensem comigo, os nossos pensamentos, eles moldam a nossa realidade. Se a gente alimenta pensamentos de medo, dúvida, inferioridade ou negatividade, eles se tornam profecias autorrealizáveis na nossa vida, afetando as nossas decisões, as nossas atitudes e o curso de tudo que a gente faz. Mas se a gente cultiva fé, esperança, gratidão e a certeza da providência de Deus, a gente abre portas para oportunidades, para a paz que excede todo entendimento e para as direções claras das fontes da vida do Senhor. A batalha começa na mente. Muitas das lutas que a gente enfrenta no dia a dia contra a tentação, o desânimo, a ira, a murmuração, tem a sua origem ali, naquilo que a gente permite que ocupe a nossa mente, o nosso coração. É preciso uma vigilância constante sobre essa nossa central de comando interior. O coração é a central de comando. Dele procedem as decisões mais importantes, as reações às adversidades, as atitudes que a gente demonstra ao mundo. Se o que entra no nosso coração através dos pensamentos não é filtrado e guardado ativamente, toda a nossa vida vai ser afetada e as fontes que deveriam jorrar vida podem, infelizmente, jorrar amargura e destruição. Mas como podemos realizar esse esforço consciente de forma eficaz? Salomão, de novo, nos dá a chave em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Aqui está o segredo, irmãos. A base para a gente guardar o nosso coração e controlar os nossos pensamentos não é só a nossa força de vontade, mas a nossa confiança total no Senhor. Não é para a gente se apoiar no nosso limitado entendimento humano, mas para a gente reconhecer a soberania de Deus em cada passo, em cada decisão, em cada pensamento. É essa entrega, essa dependência que nos capacita a filtrar e a direcionar o que entra e sai do nosso coração, permitindo que Ele mesmo endireite as nossas veredas. A profundidade dessa verdade é ecoada no antigo e sábio ditado judaico que resume de forma poderosa a jornada da vida e a responsabilidade que a gente tem sobre ela. Diz os judeus: guarde seus pensamentos, porque seus pensamentos irão se tornar palavras, suas palavras ações, suas ações hábitos, e seus hábitos ditarão seu destino. Percebem a progressão, irmãos? Tudo começa na mente. E a palavra de Deus reforça essa conexão direta entre o que a gente pensa e o que a gente fala e o que a gente faz. E as consequências que a gente colhe. Em outro Provérbios de Salomão, no capítulo 12, versículo 14, a gente lê: o homem será saciado de bem pelo fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa.
Este versículo nos mostra, meus queridos irmãos, que as nossas palavras, que aqui o fruto da nossa boca e as nossas ações, que são as obras das mãos, são diretamente recompensadas ou não, e ambas são reflexos, são manifestações do que a gente cultiva ali no nosso coração. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, ele nos dá um guia prático, um verdadeiro manual para esse nosso esforço consciente de guardar o coração. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Essa é a nossa lista de verificação diária, irmãos. E a receita divina para a nossa higiene mental e espiritual. Ao focar intencionalmente nesses atributos, a gente está ativamente guardando o nosso coração, alimentando com o que é bom, puro e edificante. Isso exige disciplina, discernimento e sim, um esforço consciente diário para alinhar os nossos pensamentos à verdade de Deus e aquilo que edifica, garantindo que as fontes da nossa vida fluam puras. E para nos ajudar nesse esforço consciente de aplicar Filipenses capítulo 4, versículo 8 e vencer os pensamentos negativos que insistem em surgir, eu quero compartilhar uma técnica simples e poderosa que a gente pode aplicar imediatamente. É a técnica DCD: dúvida, crítica e determinação. Funciona assim, é bem prático. Primeiro você duvida. Quando o pensamento negativo saltar à sua mente, tipo aquele eu sou fracassado, o primeiro passo é duvidar dele. Não aceite de imediato. Pergunte a si mesmo, eu sou mesmo um fracassado? Coloque uma interrogação. Coloque a sua cabeça para pensar. Então você vai criticar. E é o segundo passo. Em seguida, essa crítica racional, baseada na verdade da palavra de Deus, na sua própria realidade. Você vai analisar. Como eu posso analisar a minha vida? Poxa vida, eu tenho 2 faculdades, uma família linda, saúde, grana suficiente para viver bem, um empreendimento, estou crescendo, estou evoluindo. Será que um fracassado teria tudo isso? De maneira nenhuma. Então por isso você vai para o terceiro passo, determinar. Por fim você determina, eu rejeito ativamente a mentira e afirmo a verdade. Eu rejeito esse pensamento depois dessa análise, porque eu estou bem longe de um fracassado. Eu sou um abençoado, capacitado por Deus, e Deus está agindo na minha vida. Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. O Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, e tudo que eu estou vivendo é para a sua honra, para a sua glória. Deus está me ensinando, Deus está me preparando. As dificuldades, provações vieram porque o Senhor está no controle e Ele quer me edificar, Ele quer me ensinar para que lá na frente eu tenha autoridade para ajudar outras pessoas. Meus irmãos, essa técnica não é um pensamento mágico, mas é uma disciplina espiritual ativa. É o exercício da nossa vontade em obediência à palavra, para que as fontes da vida que procedem do nosso coração sejam puras e vitoriosas. A vitória emana do interior. Amados irmãos, esta verdadeira vitória na vida não se mede só pelas circunstâncias externas que nos cercam, não é só o que a gente tem
o que a gente conquista ou os pódios que a gente alcança, não. A verdadeira vitória reside na paz, na integridade, na santidade que a gente mantém no nosso interior. Quando você se dedica de todo o seu coração a guardá-lo, e essa totalidade do seu ser interior, disciplinado nesses seus pensamentos com esforço consciente, guiado pelos princípios de Filipenses capítulo 4, versículo 8, pela sabedoria que nos ensina a moldar nosso destino através dos nossos pensamentos, palavras e ações, e acima de tudo, pela confiança inabalável no Senhor, que endireita os nossos caminhos, aplicando sempre essa técnica, como eu tenho feito, do DCD, dúvida, crítica e determinação. Você não apenas vence as batalhas da mente, mas se torna um manancial de vida. Sim, irmãos, de você sim procederão as verdadeiras fontes da vida. Você vai transbordar paz, propósito, alegria e a vitória duradoura que vem do próprio Deus. É um processo, uma jornada diária que exige persistência, mas o resultado é uma vida transformada de dentro para fora, uma vida que glorifica a Deus e inspira a todos ao seu redor. Meus irmãos, nós estamos sendo chamados à vigilância para termos uma vida que glorifica o Senhor. Que a sabedoria de Provérbios 4, versículo 23 ressoe em cada um de nós neste dia, ecoando como um chamado urgente à ação. Que a orientação de Filipenses 4, versículo 8 seja o nosso mapa, a nossa bússola para o dia a dia, para o que a gente vai permitir que ocupe a nossa mente. Que o ditado judaico e Provérbios, capítulo 12, versículo 14, nos lembrem incessantemente do poder transformador de cada pensamento, palavra e ação. E que acima de tudo, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, nos inspire a confiar plenamente no Senhor, porque é nele que a gente encontra a verdadeira direção para endireitar as nossas veredas e vivermos na sua vontade. Que a gente possa, com esforço consciente, aplicar a técnica DCD e cultivar um coração guardado, cheio de pensamentos que nos aproximem de Deus, nos fortalecem. Ao fazer isso, irmãos, a gente não vai apenas vencer na vida, mas vai ser testemunho vivo das fontes de vida que procedem do coração que, acima de tudo, foi guardado e zelado com diligência. Vamos, irmãos, comecemos hoje mesmo a exercitar esse controle, a praticar essa vigilância, permitindo que a luz da verdade ilumine cada pensamento, cada intenção, e que as fontes da nossa vida fluam abundantemente para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo. Amém? Espero que o Senhor possa falar com você poderosamente e que Deus abençoe a todos. E eu peço do fundo do meu coração que o Espírito do Senhor traga ao seu coração tudo aquilo que você precisa para colocar essas verdades em prática. Deus abençoe.